Convocações de recebimento, tanto em âmbito nacional quanto internacional, envolvem as medidas, diretrizes e regulamentações relacionadas à captação, processamento e gestão de recursos financeiros ou bens provenientes de diversas fontes. Essas convocações podem ser promovidas por órgãos públicos, empresas privadas, ONGs ou instituições financeiras. O funcionamento de tais convocações pode variar significativamente, dependendo do contexto legal, cultural e econômico de cada país. Aqui está uma explicação detalhada sobre ambos os cenários. Convocações de recebimento nacional. No contexto nacional, as convocações geralmente estão relacionadas a editais de licitação e convênios. Governos e instituições públicas frequentemente emitem convocações para que empresas e organizações apresentem propostas para fornecimento de bens ou serviços, ou para formalizar convênios de repasse de recursos. Por exemplo, em projetos de infraestrutura ou iniciativas sociais, os entes públicos detalham os critérios de seleção, prazos e contrapartidas para os interessados. Financiamentos e empréstimos bancários. Bancos nacionais convocam interessados em acessar programas de financiamento direcionados a setores como agricultura, moradia ou empreendedorismo. Instituições como a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e BNDES são exemplos de atores principais em programas de incentivo. Projetos de doações ou repasses públicos. Muitos governos municipais e estaduais realizam chamadas para entidades sociais apresentarem projetos que demandem recursos. Estas convocações exigem requisitos claros, como prestação de contas detalhada e cumprimento de metas. Campanhas sociais e beneficentes. Organizações não governamentais convocam a sociedade a contribuir financeiramente com projetos de impacto local. Exemplo: projetos de preservação ambiental, apoio à saúde ou educação em comunidades vulneráveis. Convocações de recebimento internacional. No cenário internacional, os mecanismos de convocação podem ser mais complexos, devido à necessidade de atender a regulamentações específicas de cada país, acordos internacionais e diferenças culturais. Exemplos incluem projetos de cooperação internacional. Organizações como o Banco Mundial, ONU, Unesco, entre outras, convocam projetos globais e regionais para apoiar países em desenvolvimento. Os recursos oferecidos podem vir de doações, fundos de investimento ou empréstimos subsidiados. É comum que essas convocações exijam detalhamento técnico, alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, e relatórios periódicos de avanço. Captação para emergências humanitárias. Em situações de desastres naturais ou conflitos armados, agências humanitárias lançam convocatórias para receber doações monetárias ou materiais. Essas ações são amplamente divulgadas para atrair a atenção de governos, instituições privadas e cidadãos. Chamadas para projetos de startups e inovação. No setor privado, há convocatórias internacionais para startups e empreendedores apresentarem suas ideias e captarem investimentos. Por exemplo, programas globais como o Testars ou o Y Combinator oferecem financiamento e mentorias. Convocações para bolsas e fundos acadêmicos. Universidades e organizações educacionais lançam convocações internacionais para concessão de bolsas de estudos e financiamentos para pesquisas. Um exemplo notável é o programa Erasmus na Europa. Fatores relevantes para participar de convocações. Documentação e elegibilidade. Todos os processos, sejam nacionais ou internacionais, possuem critérios de elegibilidade. Garantir que a documentação esteja em conformidade com as normas é crucial. Capacidade de gestão e transparência. Organizações e indivíduos participantes devem demonstrar capacidade de execução e gestão dos recursos recebidos. Conformidade legal. É fundamental atender às legislações locais e, no caso de processos internacionais, às regras e exigências dos órgãos responsáveis. Acompanhamento e prestação de contas. Após a concessão ou recebimento de recursos, há exigências de relatórios financeiros e operacionais para garantir o cumprimento dos objetivos. Os processos de recebimentos e convocações realizados por bancos, sejam nacionais ou internacionais, são fundamentais para diversas finalidades, incluindo a distribuição de recursos financeiros, o financiamento de projetos e o apoio a iniciativas estratégicas. Esses processos variam bastante, dependendo do tipo de banco, da finalidade dos recursos e do público-alvo. Abaixo, apresento exemplos detalhados de como isso ocorre tanto no Brasil quanto no cenário internacional. Exemplos de recebimentos e convocações por bancos brasileiros. Banco do Brasil, Crédito Rural. O Banco do Brasil frequentemente realiza convocatórias para produtores rurais interessados em obter crédito agrícola.
Por exemplo, no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, o banco estabelece critérios específicos para que pequenos agricultores obtenham financiamento com juros reduzidos. Os requisitos incluem: comprovação de atividade agrícola, apresentação de projeto técnico de viabilidade econômica, documentação como RG, CPF, inscrição estadual e comprovação de regularidade fiscal. Esse programa permite que agricultores adquiram equipamentos, insumos e promovam melhorias em suas propriedades, incentivando o crescimento do setor agrícola nacional. Caixa Econômica Federal. Convocação de financiamento habitacional. A Caixa Econômica Federal é um dos maiores financiadores de imóveis no Brasil e realiza convocatórias para programas habitacionais, como Minha Casa Minha Vida. Nesses processos, os interessados devem atender aos seguintes critérios: renda familiar comprovada, dentro dos limites estabelecidos no programa, regularização cadastral e aprovação do crédito, escolha de imóveis enquadrados no programa. Após a convocação, os beneficiários passam por análise de crédito e entrevistas. Com os recursos, podem adquirir imóveis novos ou usados, incentivando o acesso à moradia. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, financiamento de projetos industriais. O BNDES promove convocatórias para empresas interessadas em financiamentos voltados ao desenvolvimento de projetos de infraestrutura e inovação tecnológica. Um exemplo típico é o financiamento para energia sustentável. Os requisitos incluem: apresentação de plano de negócios detalhado, comprovação de impacto socioeconômico positivo, garantias e contrapartidas financeiras adequadas. Com esses recursos, empresas conseguem expandir suas operações e melhorar a competitividade, promovendo o crescimento da economia brasileira. Exemplos de recebimentos e convocações por bancos internacionais. Banco Mundial. Financiamento para desenvolvimento. O Banco Mundial realiza convocatórias para projetos que promovem o desenvolvimento sustentável em países em desenvolvimento. Um exemplo prático é a convocação para projetos de acesso à água potável em comunidades rurais da África. As organizações interessadas devem provar alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, apresentar proposta técnica e financeira robusta, demonstrar capacidade de execução e resultados mensuráveis. Esses financiamentos ajudam países a resolver problemas críticos, como escassez de água e saneamento, impactando milhões de vidas positivamente. Fundo Monetário Internacional, FMI, suporte financeiro para a estabilização econômica. O FMI realiza convocações para governos nacionais que enfrentam crises econômicas, oferecendo pacotes financeiros para ajudar na estabilização de suas economias. Um exemplo clássico é a assistência prestada à Grécia durante a crise financeira. O processo envolveu negociação entre o governo e o FMI, implementação de políticas de austeridade, relatórios regulares de progresso econômico. Embora controversos, esses programas ajudam países a recuperar a confiança do mercado e estabilizar suas economias. Bancos privados internacionais. Apoio a startups. Bancos como o HSBC e o Citibank frequentemente lançam programas internacionais de convocatórias para apoiar startups inovadoras em setores como tecnologia e saúde. Um exemplo é o Programa Global Innovation Challenge, que oferece financiamento e mentoria. Os requisitos incluem: apresentação de ideias inovadoras e sustentáveis, prova de escalabilidade do negócio, participação em etapas de pitching para investidores. Esse tipo de convocatória incentiva o empreendedorismo e cria oportunidades globais para startups promissoras. Considerações finais. Recebimentos e convocações são ferramentas estratégicas utilizadas por bancos para atender demandas específicas e fomentar o desenvolvimento em diversas áreas. No Brasil, os bancos públicos desempenham um papel crucial ao oferecerem recursos para setores fundamentais, como agricultura, moradia e infraestrutura. Já no cenário internacional, os bancos multilaterais e privados ampliam o alcance dos financiamentos, apoiando desde governos até empresas de inovação. As convocações do Banco Mundial têm um impacto social significativo, especialmente em países em desenvolvimento, onde os projetos financiados por essa instituição visam melhorar as condições de vida, reduzir a pobreza e promover o desenvolvimento sustentável. Aqui está uma análise detalhada dos principais impactos sociais dessas convocações. 1. Redução da pobreza. O Banco Mundial tem como um de seus objetivos principais a erradicação da pobreza extrema. Por meio de suas convocações, ele financia projetos que visam melhorar o acesso a serviços básicos, como saúde, educação e saneamento.
Por exemplo, projetos de infraestrutura, construção de escolas, hospitais e sistemas de abastecimento de água em comunidades carentes. Programas de transferência de renda, apoio financeiro direto a famílias em situação de vulnerabilidade. Essas iniciativas ajudam a reduzir as desigualdades sociais e oferecem oportunidades para que comunidades marginalizadas possam prosperar. 2. Promoção da educação. As convocações do Banco Mundial frequentemente incluem projetos voltados para a educação, como a construção de escolas e a capacitação de professores. Esses projetos têm impactos duradouros, como aumento da taxa de alfabetização, especialmente em regiões onde o acesso à educação é limitado. Empoderamento de jovens, oferecendo-lhes ferramentas para ingressar no mercado de trabalho e contribuir para o desenvolvimento de suas comunidades. 3. Melhoria na saúde pública. O Banco Mundial também financia projetos que visam melhorar a saúde pública, como construção de hospitais e clínicas, em áreas rurais e urbanas com acesso limitado a serviços de saúde. Programas de combate a doenças, como campanhas de vacinação e iniciativas para erradicar doenças como malária e tuberculose. Esses projetos ajudam a reduzir a mortalidade infantil e melhorar a qualidade de vida das populações beneficiadas. 4. Desenvolvimento econômico. As convocações do Banco Mundial incentivam o desenvolvimento econômico por meio de financiamento de pequenas empresas, oferecendo crédito e suporte técnico para empreendedores locais. Investimentos em infraestrutura, como estradas e sistemas de transporte, que facilitam o comércio e a integração econômica. Essas ações criam empregos e estimulam o crescimento econômico em regiões que enfrentam desafios estruturais. 5. Proteção ambiental. O Banco Mundial também promove projetos que têm como objetivo proteger o meio ambiente e promover a sustentabilidade. Exemplos incluem programas de energia renovável, como a instalação de painéis solares e turbinas eólicas, conservação de recursos naturais, projetos para proteger florestas e biodiversidade. Essas iniciativas ajudam a mitigar os efeitos das mudanças climáticas e garantem que o desenvolvimento econômico seja sustentável. 6. Inclusão social. As convocações do Banco Mundial frequentemente incluem medidas para garantir que grupos marginalizados, como mulheres e minorias étnicas, sejam beneficiados pelos projetos. Isso inclui programas de empoderamento feminino, como capacitação profissional e acesso a crédito. Proteção de direitos humanos, garantindo que os projetos respeitem as comunidades locais e promovam a igualdade. Desafios e críticas. Embora os impactos sociais das convocações do Banco Mundial sejam amplamente positivos, há críticas relacionadas à implementação de alguns projetos. Por exemplo, deslocamento de comunidades. Em projetos de infraestrutura, como construção de barragens, algumas comunidades podem ser deslocadas. Dependência econômica. Alguns países podem se tornar excessivamente dependentes dos financiamentos do Banco Mundial. Esses desafios destacam a importância de uma abordagem equilibrada e transparente na execução dos projetos. Conclusão. As convocações do Banco Mundial têm um impacto social profundo e abrangente, transformando vidas e comunidades em todo o mundo. Ao financiar projetos que promovem educação, saúde, desenvolvimento econômico e sustentabilidade, o Banco Mundial desempenha um papel crucial na construção de um futuro mais justo e próspero. No entanto, é essencial que os projetos sejam implementados de forma responsável, garantindo que os benefícios sejam distribuídos de maneira equitativa e que os impactos negativos sejam minimizados. As convocações do Banco Mundial desempenham um papel crucial no incentivo ao desenvolvimento econômico global, especialmente em países de baixa e média renda. Por meio de seus projetos, financiamentos e iniciativas estratégicas, essa organização busca criar condições que favoreçam o crescimento econômico sustentável, a redução da pobreza e a melhora na qualidade de vida de populações vulneráveis. Vamos explorar os detalhes sobre como essas convocações impactam o desenvolvimento econômico. 1. Investimento em infraestrutura. Um dos principais focos das convocações do Banco Mundial é o financiamento de projetos de infraestrutura, que servem como alicerces para o desenvolvimento econômico. Exemplos incluem construção de estradas e ferrovias, facilita o transporte de bens e pessoas, conectando mercados e comunidades. Investimento em energia elétrica, expansão da rede elétrica e incentivo a fontes renováveis, garantindo acesso a energia confiável e sustentável. Abastecimento de água e saneamento, melhorando a saúde pública e a produtividade em áreas urbanas e rurais. Esses projetos promovem a integração econômica ao facilitar o comércio, atrair investimentos estrangeiros e estimular a criação de empregos. 2. Estímulo ao setor privado.
O Banco Mundial apoia o desenvolvimento do setor privado por meio de programas que incentivam o empreendedorismo, ampliam o acesso ao crédito e fortalecem pequenas e médias empresas, PMEs. As convocações podem incluir apoio técnico e financeiro para startups, capacitação e concessão de recursos para ideias inovadoras, fomento às cadeias produtivas locais, financiamento de atividades que criem valor agregado e gerem renda em regiões carentes, parcerias público-privadas, projetos conjuntos para desenvolvimento de infraestrutura e serviços essenciais. Com esses estímulos, o setor privado ganha espaço para crescer e se tornar um motor fundamental da economia, aumentando a geração de empregos e impulsionando o crescimento. 3. Acesso ao crédito e financiamento. As convocações do Banco Mundial são frequentemente voltadas para ampliar o acesso ao crédito e ao financiamento em regiões onde esses recursos são limitados. Exemplos incluem microcrédito para agricultores e comerciantes, pequenos empréstimos para ajudar na compra de insumos e equipamentos, promovendo a atividade produtiva local, financiamento a longo prazo para projetos industriais e tecnológicos, incentivo ao desenvolvimento de setores estratégicos, como inovação tecnológica e manufatura. Essas medidas fortalecem a capacidade produtiva das economias locais, criando condições para que os negócios prosperem e contribuam para o desenvolvimento nacional. 4. Promoção da sustentabilidade econômica. Os projetos do Banco Mundial frequentemente buscam alinhar o crescimento econômico com práticas ambientalmente sustentáveis, incentivando a transição para uma economia verde. Alguns exemplos são investimentos em energia renovável, apoio para a instalação de usinas solares, eólicas e hidroelétricas, proteção de recursos naturais, projetos que promovem o manejo sustentável de florestas e recursos hídricos, economia circular, incentivo a práticas que minimizem desperdícios e maximizem o reaproveitamento de materiais. Ao estimular práticas econômicas sustentáveis, o Banco Mundial promove um crescimento que beneficia as gerações atuais e futuras. 5. Redução das desigualdades econômicas. As convocações do Banco Mundial também têm como objetivo reduzir desigualdades ao focar em regiões mais vulneráveis e em setores da sociedade que enfrentam barreiras econômicas. Isso inclui projetos direcionados a áreas rurais, incentivo ao desenvolvimento agrícola e à inclusão de comunidades afastadas do mercado, empoderamento de mulheres e minorias, programas que promovem capacitação, acesso a crédito e oportunidades de liderança. Essas ações ajudam a criar economias mais inclusivas e equilibradas, onde todos possam participar do crescimento e desfrutar de seus benefícios. 6. Resiliência econômica e políticas de estabilização. Em países que enfrentam crises financeiras ou desastres naturais, o Banco Mundial oferece suporte para estabilizar a economia e criar condições para a recuperação. As convocatórias podem incluir pacotes de emergência, financiamento para a reconstrução de infraestrutura e apoio a setores críticos, reforma de políticas econômicas, apoio técnico para que governos implementem medidas que promovam estabilidade e crescimento. Essas intervenções ajudam os países a superar períodos de dificuldade e a construir economias mais resistentes a choques futuros. Impacto sustentado e longo prazo. O impacto econômico das convocações do Banco Mundial vai além dos resultados imediatos. Os projetos financiados frequentemente geram efeitos multiplicadores que fortalecem economias locais e nacionais, como crescimento do PIB, aumento na produção e geração de riqueza, melhoria na qualidade de vida, ampliação do acesso a serviços e oportunidades, atração de investimentos. Economias mais estáveis e desenvolvidas tendem a atrair mais capital estrangeiro. Conclusão: as convocações do Banco Mundial desempenham um papel fundamental no incentivo ao desenvolvimento econômico ao financiar projetos que impulsionam infraestrutura, fortalecem o setor privado, ampliam o acesso ao crédito, promovem a sustentabilidade e reduzem desigualdades. Essas iniciativas criam condições para que economias de países em desenvolvimento alcancem estabilidade e prosperidade, beneficiando milhões de pessoas ao redor do mundo. O financiamento de projetos de infraestrutura é uma das principais áreas de atuação do Banco Mundial e desempenha um papel essencial no incentivo ao desenvolvimento econômico sustentável em países de baixa e média renda. A infraestrutura é vista como um alicerce para o crescimento econômico, pois proporciona as bases necessárias para a expansão de atividades produtivas, o aumento da conectividade e a melhoria da qualidade de vida das populações. Abaixo, vou detalhar tudo o que você precisa saber sobre o papel do Banco Mundial nessa área. 1. Por que o Banco Mundial foca em infraestrutura? A infraestrutura inadequada é um dos maiores desafios enfrentados por economias em desenvolvimento.
Estradas ruins, falta de acesso à energia elétrica, sistemas de água e saneamento insuficientes e infraestrutura digital limitada impedem que essas economias cresçam de forma sustentável. O Banco Mundial reconhece que esses gargalos afetam diretamente a produtividade das empresas, a criação de empregos, o acesso a serviços básicos como saúde e educação. Por isso, as convocações para projetos de infraestrutura buscam preencher essas lacunas, promovendo o investimento em setores estratégicos e alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS. 2 áreas de infraestrutura financiadas. Os projetos financiados pelo Banco Mundial cobrem uma ampla gama de áreas de infraestrutura. Os principais setores incluem a. Transporte. Construção e reabilitação de estradas, pontes e ferrovias, que conectam áreas rurais a mercados e promovem o comércio interno e internacional. Desenvolvimento de sistemas de transporte público urbano, como metros e ônibus, para reduzir congestionamentos e emissões de carbono. Exemplo: o projeto de reabilitação de estradas na África Ocidental, que conectou comunidades agrícolas a grandes mercados, melhorando a renda dos agricultores locais. B. Energia. Expansão da rede elétrica para áreas rurais, promovendo o acesso à energia confiável. Investimento em fontes de energia renovável, como solar, eólica e hidroelétrica, para reduzir a dependência de combustíveis fósseis. Exemplo: a construção de uma usina solar no Senegal, que aumentou o acesso à energia limpa para milhares de famílias. C. Água e saneamento. Construção de sistemas de abastecimento de água potável para áreas sem acesso seguro. Melhoria do saneamento básico, incluindo construção de redes de esgoto e estações de tratamento. Exemplo: o projeto de saneamento na Índia, que reduziu doenças transmitidas pela água em comunidades carentes. D. Infraestrutura digital. Expansão da conectividade à internet em áreas remotas, promovendo inclusão digital. Desenvolvimento de infraestruturas de tecnologia da informação para apoiar a inovação e o comércio eletrônico. Exemplo: um projeto em Ruanda conectou escolas rurais à internet, melhorando a educação e as oportunidades para jovens. 3. Benefícios econômicos diretos e indiretos. Os projetos de infraestrutura financiados pelo Banco Mundial geram uma série de benefícios econômicos, tanto diretos quanto indiretos. Criação de empregos. A construção e manutenção de infraestrutura geram empregos no curto prazo, enquanto a melhoria de conectividade estimula novos negócios no longo prazo. Aumento da produtividade. Empresas se tornam mais eficientes quando têm acesso a infraestrutura confiável, como energia e transporte. Expansão do comércio. Infraestruturas como portos, rodovias e ferrovias facilitam a exportação de bens, aumentando a competitividade econômica. Atração de investimentos. Infraestruturas modernas atraem investidores estrangeiros, que veem potencial em economias bem conectadas. 4. Sustentabilidade nos projetos de infraestrutura. O Banco Mundial está comprometido com o desenvolvimento sustentável e busca minimizar os impactos ambientais em seus projetos. Isso é feito por meio de avaliações de impacto ambiental detalhadas antes de iniciar qualquer obra. Financiamento de projetos de energia renovável e eficiência energética. Proteção de áreas ecologicamente sensíveis durante a construção. Exemplo: o projeto de reabilitação de barragens na Etiópia, que combinou geração de energia hidroelétrica com práticas de conservação ambiental. 5. Desafios e soluções. Apesar dos benefícios, os projetos de infraestrutura enfrentam desafios, como custo elevado. Construir e manter infraestruturas exige investimentos significativos. Deslocamento de populações. Algumas obras, como grandes barragens, podem exigir o reassentamento de comunidades. Corrupção e má gestão. Em algumas regiões, há riscos de desvios de recursos ou execução inadequada dos projetos. O Banco Mundial adota medidas para mitigar esses desafios, como estabelecer parcerias público-privadas para compartilhar custos e riscos, implementar mecanismos rigorosos de transparência e prestação de contas, promover diálogos com comunidades locais para reduzir conflitos sociais. 6. Impacto no desenvolvimento econômico. Os projetos de infraestrutura financiados pelo Banco Mundial têm um impacto duradouro no desenvolvimento econômico. Além de melhorar as condições de vida, eles criam condições para que as economias prosperem. Por exemplo, na Ásia, projetos de infraestrutura de transporte reduziram os custos de logística e abriram novos mercados para produtos locais. Na América Latina, investimentos em infraestrutura digital conectaram comunidades remotas, facilitando o comércio e a educação. Conclusão:
As convocações do Banco Mundial para projetos de infraestrutura são fundamentais para promover o desenvolvimento econômico sustentável em países em desenvolvimento. Ao investir em transporte, energia, saneamento e conectividade digital, o Banco Mundial não apenas resolve problemas imediatos, mas também cria uma base sólida para o crescimento econômico de longo prazo. Esses projetos são um exemplo claro de como a infraestrutura pode transformar vidas, melhorar economias e promover um futuro mais próspero para todos. O Banco Mundial desempenha um papel essencial no financiamento de projetos de desenvolvimento em todo o mundo, apoiando governos, organizações não governamentais e instituições privadas em áreas como infraestrutura, saúde, educação e proteção ambiental. Os pagamentos pelo Banco Mundial seguem um processo rigoroso, projetado para garantir a transparência, a eficiência e a adequação ao objetivo de cada projeto. Aqui está um passo a passo detalhado sobre como os pagamentos são realizados pelo Banco Mundial. 1. Identificação e aprovação do projeto. Antes de qualquer pagamento ser efetuado, o projeto que receberá o financiamento deve ser identificado e aprovado. Este processo envolve várias etapas. Proposta inicial. O governo ou a entidade responsável apresenta uma proposta de projeto ao Banco Mundial. Avaliação técnica e financeira. Os especialistas do Banco Mundial analisam a viabilidade do projeto, considerando seu impacto socioeconômico, sustentabilidade e risco financeiro. Aprovação do Conselho de Diretores. O projeto precisa ser aprovado pelo Conselho de Diretores Executivos do Banco Mundial, que analisa as propostas e decide sobre a alocação de recursos. Após a aprovação, os termos do financiamento, como o valor do empréstimo, taxas de juros e prazos, são negociados com o país ou entidade. 2. Assinatura do Acordo de Financiamento. Depois de aprovado, é assinado um acordo entre o Banco Mundial e a entidade implementadora, geralmente o governo de um país. Esse acordo estabelece termos e condições, detalhes do empréstimo, incluindo valores, cronogramas de desembolso e condições de pagamento, indicadores de desempenho, metas que devem ser atingidas ao longo da execução do projeto, mecanismos de prestação de contas, regras para o monitoramento e auditoria dos recursos utilizados. Este acordo formaliza a relação entre as partes e garante que as condições sejam claras e obrigatórias. 3. Solicitação de desembolso. Uma vez que o projeto está em andamento, a entidade implementadora pode solicitar o desembolso dos fundos. Este processo geralmente ocorre em várias etapas e segue os seguintes passos. Envio de documentação. O governo ou a organização responsável deve apresentar documentos que detalhem como os fundos serão usados, como orçamentos e contratos. Revisão pelo Banco Mundial. O Banco Mundial revisa a solicitação para garantir que esteja alinhada com os objetivos do projeto e que as condições contratuais sejam cumpridas. Aprovação da solicitação. Uma vez que a solicitação é aprovada, o Banco Mundial autoriza o pagamento. Os desembolsos geralmente são feitos por meio de transferências para uma conta específica destinada ao projeto. 4. Transferência de fundos. Após a aprovação de uma solicitação de desembolso, o Banco Mundial realiza a transferência de fundos. Esse processo inclui verificação de dados bancários. A conta bancária do destinatário deve estar em conformidade com as normas estabelecidas no acordo de financiamento. Conformidade com políticas internas. O Banco Mundial assegura que o pagamento atende às suas políticas internas de ética, transparência e combate à corrupção. Transferência eletrônica de fundos. Os pagamentos são feitos por meio de transferências eletrônicas para garantir rapidez e segurança. Os pagamentos geralmente não são realizados em uma única parcela. Em vez disso, os fundos são liberados gradualmente, conforme o progresso do projeto. 5. Monitoramento e auditoria. Depois que os fundos são transferidos, o Banco Mundial mantém um processo rigoroso de monitoramento e auditoria para garantir que os recursos sejam utilizados de maneira adequada. Este processo envolve relatórios de progresso. As entidades responsáveis pelo projeto devem enviar relatórios periódicos detalhando o uso dos recursos e os resultados alcançados. Supervisão em campo. Equipes do Banco Mundial visitam o local do projeto para verificar se os recursos estão sendo aplicados corretamente. Auditorias externas. Empresas de auditoria independentes revisam as contas e relatórios financeiros para garantir a conformidade com as normas estabelecidas. Caso sejam detectadas irregularidades, o Banco Mundial pode suspender os pagamentos e exigir a devolução dos fundos. 6. Impacto e avaliação final. Depois que o projeto é concluído, o Banco Mundial realiza uma avaliação para medir seu impacto e determinar se os objetivos foram alcançados. Este processo inclui análise de resultados, comparação entre os indicadores de desempenho estabelecidos no início e os resultados efetivamente alcançados.
documentação de lições aprendidas, identificação de pontos fortes e áreas de melhoria para futuros projetos, divulgação de resultados. Os resultados do projeto são frequentemente disponibilizados publicamente para promover a transparência e compartilhar boas práticas. Exemplo prático. Um exemplo de projeto financiado pelo Banco Mundial é o Programa de Abastecimento de Água em Países Africanos. Nesse caso, o Banco Mundial aprovou um empréstimo para a construção de sistemas de distribuição de água. Os fundos foram desembolsados gradualmente, à medida que etapas como aquisição de materiais e construção de infraestrutura foram concluídas. O progresso foi monitorado continuamente, e auditorias garantiram que os recursos foram usados de maneira eficaz. Conclusão: os pagamentos realizados pelo Banco Mundial seguem um processo detalhado e rigoroso, que visa garantir que os recursos sejam usados de maneira eficaz e transparente para alcançar os objetivos de desenvolvimento. Por meio desse modelo, o Banco Mundial não apenas financia projetos, mas também promove melhores práticas de gestão e prestação de contas, contribuindo para um impacto positivo de longo prazo nos países beneficiados. O Itaú Unibanco, um dos maiores bancos privados da América Latina, frequentemente está envolvido em transações financeiras de grande escala, incluindo pagamentos milionários. Esses pagamentos podem estar relacionados a diversas áreas, como distribuição de dividendos, juros sobre capital próprio, JCP, investimentos estratégicos, parcerias internacionais e até mesmo disputas judiciais. Distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio. O Itaú é conhecido por sua política de remuneração aos acionistas, que inclui a distribuição de dividendos e JCP. Esses pagamentos refletem o desempenho financeiro do banco e são uma forma de compartilhar os lucros com os investidores. Em anos recentes, o Itaú anunciou pagamentos significativos, que frequentemente ultrapassam bilhões de reais, consolidando sua posição como uma instituição financeira sólida e lucrativa. Investimentos e parcerias estratégicas. Além dos pagamentos aos acionistas, o Itaú também realiza investimentos milionários em projetos estratégicos. Um exemplo recente é a parceria com a Wise, uma fintech global especializada em transferências internacionais. Essa colaboração permitiu ao Itaú oferecer soluções inovadoras, como pagamentos instantâneos em moeda estrangeira diretamente pelo aplicativo do banco. Essa iniciativa não apenas simplifica as transações internacionais, mas também reforça a posição do Itaú como líder em inovação no setor bancário. 2. Disputas judiciais e ressarcimentos. O Itaú também esteve envolvido em casos judiciais que envolvem pagamentos milionários. Um exemplo notável é a ação judicial contra ex-diretores e consultores, onde o banco busca o ressarcimento de valores pagos por serviços que, segundo alegações, não foram devidamente prestados. Em um caso recente, o Itaú solicitou a devolução de 6,64 milhões de reais, alegando irregularidades em pareceres contábeis contratados. 4. Essas disputas levantam questões sobre governança corporativa e transparência, áreas nas quais o banco tem buscado aprimoramento. Inovação em pagamentos internacionais. Com a parceria estratégica com a Wise, o Itaú lançou uma solução que permite pagamentos internacionais instantâneos em moedas como euro e libra esterlina. Essa funcionalidade oferece rastreamento em tempo real e elimina barreiras burocráticas, tornando as transações tão simples quanto um Pix. Essa inovação reflete o compromisso do banco em oferecer serviços modernos e eficientes para seus clientes. 5. Impacto no mercado financeiro. Os pagamentos milionários realizados pelo Itaú, sejam eles relacionados a dividendos, investimentos ou disputas judiciais, têm um impacto significativo no mercado financeiro. Eles demonstram a capacidade do banco de operar em grande escala e sua influência no setor bancário, tanto nacional quanto internacional. Chegamos ao fim de mais um conteúdo. Sou gestor-diretor Eduardo Belmont. A todos do canal Liga Odds nos recebimentos de títulos e ativos e pagamentos em plataformas nacionais e internacionais. Deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima notícia.